Opa, Thiago Abelha por aqui de volta. Depois de muito tempo sem colocar vídeo aqui no canal, eu creio que hoje a gente traz um conteúdo bacana, né? Nós vamos fazer uma configuração de BGP usando o sistema da Huawei, o VRP. Aqui no nosso cenário, a gente está usando o IVNG, a gente está com a operadora 1, operadora 2 e com o PTT, né, o X. Hoje o vídeo vai ser prolongado, ele vai ter aí no mínimo uns 20 minutos, porque a gente vai dar alguns detalhes de como é que configura uma sessão BGP no Huawei, e a gente só vai usar apenas uma operadora. E também a gente vai seguir um script dedicado a essa aula. Então aqui a gente vai fazer a configuração básica, a gente vai configurar a interface, testar a conectividade, depois nós vamos criar a interface de loopback, vamos fazer a instância BGP com o router ID junto com synchronize, blocos de IP com network family, vamos também configurar IP prefix mais rota padrão, vamos fazer as rotas de black hole, vamos criar as route policies tanto de in como de out, e depois a gente vai fechar o PI BGP com a operadora 1. E vamos usar o filtro também de in, de out, e vamos acabar recebendo rota default e depois full route. E no filtro de saída a gente vai acabar enviando o nosso bloco /22 e também os nossos somente os prefixos /24. Lembrando que nosso S aqui vai ser o 2021 e o nosso bloco de IP vai ser o 20.2100/22. Ok? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, que aqui a gente tem vídeo sobre configuração de provedores, MikroTik, Huawei, Windows, Fiber Home, enfim, muita coisa boa, tanto para o pessoal aí do corporativo, né, empresas, como para o pessoal aí de SPs, de provedores de internet, ok? O vídeo é amador, se você escutar algum barulho aí, eu peço desculpa, eu não tenho equipamento profissional, mas a finalidade aqui da ideia é passar um pouco de conhecimento, ou pelo menos deixar um gatilho para que você possa buscar um conteúdo bem mais avançado, ok? Então, como eu já mencionei, aqui a gente está usando o IVNG, a gente está aqui com a imagem do NE40, dá para fazer muita coisa com ele. As únicas coisas que a gente não consegue fazer com ele, né, são o uso de VLANs para subinterface e QoS e PPPoE. O restante eu faço SPF, BGP, MPLS, rota estática, tá? Muita coisa dá para se fazer. Então aqui no nosso laboratório a gente tem um NE40, a gente tem uma operadora 1, operadora 2 e também um PTT. Mas hoje somente a gente vai configurar a operadora 1. Bacana? Então vou abrir aqui o nosso Huawei. Aqui ele. Deixa eu só trocar a cor aqui do texto para ficar melhor para visualização. Amarelo aqui dá certo. Perfeito. Então vamos lá. Seguindo o cronograma, a gente vai começar com as configurações básicas. Bem, aqui nessa imagem Huawei, dentro do IVE, se a gente entrar aqui no modo de configuração, que é o System View, a gente der aqui um Display, Interface, Description, você vai ver que a gente tem algumas subinterfaces aqui, 494, tá? Aqui ela vem carregada de um parâmetro chamado DCN. Não vou entrar em detalhes porque não é a finalidade do vídeo. E outra que isso também não agrega em nada. Você desabilitou, vida que segue, tá bom? E para a gente desabilitar, é só pegar o comando undo e DCN.
Ele vai perguntar se realmente você quer desabilitar essa função. Você dá um Y de yes para dizer que sim e dá um Enter. Aí agora note que aqui no HAL ele apareceu um asterisco aqui, ó. Quando aparece esse asterisco, significa que você fez algumas configurações, só que ainda não aplicou. Você não pode desfrutar dessas configurações ainda porque você não aplicou. Digamos que esse asterisco está dizendo que você ainda não aplicou as configurações. É tanto ó, que a gente desabilitou aqui o DCN. Se eu usar a tecla aqui para cima para repetir o comando que eu digitei e eu for olhar a descrição das interfaces, a subinterface ainda continua aqui, ó, tá? Ainda continua aqui. Então, para a gente aplicar o comando, a gente usa outro comando chamado commit. E aí ele aplica. E agora sim, as interfaces foram, as subinterfaces foram retiradas, tá? Então, de configuração básica, a gente desabilitou o DCN e vamos colocar aqui o nome no roteador, né? Então, para colocar o nome no roteador, é o comando sysname, sys com y, dá um espaço e você coloca o nome do roteador. No meu caso aqui eu vou usar aqui borda NE40, já que a marca é o modelo do roteador que está sendo simulado aqui. Aí eu dou Enter, novamente ele mostra asterisco, informando que precisa aplicar a configuração. Dá um commit e o nome do roteador foi mudado. Ok? Coisa bem fácil até aqui. Então vamos lá. Depois da configuração básica, que eu chamo de básico, de desabilitar esse CDN, renomear o roteador. Lógico que na vida real você também vai desabilitar o PNP e você vai criar o seu usuário e a sua senha de acesso ao seu roteador e ativar os serviços como Telnet, SSH, enfim. Aqui no laboratório a gente não vai fazer isso porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E eu creio que ele já vai ficar grande, mais de 20 minutos. Então a gente vai por esse caminho. Então continuando, a gente fez as configurações básicas, agora a gente vai fazer a configuração de interface. Olhando aqui no laboratório, a interface que a gente está com a operadora 1 é a interface Ethernet 1/0/1. Então eu vou entrar dentro dela. Para entrar dentro da interface, você digita o comando interface, o tipo que ela é, por exemplo, uma Ethernet, e digita o número dela, que no nosso caso aqui é 1/0/1. Dando um Enter, você já está dentro da interface. Boas práticas: aplicar um comentário na interface. Para aplicar um comentário, é usar o comando description, descrição. E aí você coloca o seu comentário, que no nosso caso vai ser operadora 01. Dá Enter. Para mim olhar as configurações que existem dentro da interface, eu vou usar um comando que a gente vai usar bastante, que é o display dis. Ok? Me mostre isso. Se fosse traduzir. Aí você dá um Enter. Você vê que você ainda não tem um comentário, que a gente embora a gente tenha colocado, mas a gente ainda não aplicou. E a gente também não tem configuração de IP, não tem configuração de VLAN, não tem nada disso. A interface, digamos que está com as configurações 0. Então vamos colocar um IP agora, o IP que a operadora nos passou para acessar a seção BGP. E a gente vai usar o comando IP, espaço address. Vamos colocar o IP que a operadora ofereceu para a gente, colocar na configuração, que no caso aqui é o 50.50.1.21. E a máscara no HAL é diferente, pessoal. A gente não coloca máscara assim, /24. Nós damos um espaço e aí mencionamos a máscara. Ou pode ser de forma resumida, simplesmente 1/24, ou pode ser de forma também por extenso, ou seja, 255.255.0. Ok? Só dá Enter, dá um commit para aplicar a configuração, depois você dá um display
diz para ver se foi aplicado. E tá aí. Já colocou aqui o IP com a máscara. E aqui também tem o nosso comentário. Perfeito? Próximo passo aqui do cronograma é testar a conectividade. Então vamos lá, já colocamos comentário da interface, já configuramos o IP. Para mim voltar para a raiz eu dou um comando aqui, ó, kit, que eu saio. E eu vou testar um ping aqui pro lado da operadora. Então vai ser ping 50.50.1.254. Se a gente tiver comunicação, vamos saber agora. Ó, já tenho comunicação com a operadora. Então o teste de conectividade a gente já pode dar encerrado aqui. Próximo passo, criar interface de loopback. Por que interface de loopback? Porque a gente vai usar para a gente colocar o IP do nosso router ID. Ok? Então, para a gente criar a interface loopback, você vai digitar o comando interface loopback. Uma dica: eu começo a digitar o comando e pressiono a tecla Tab, ele já completa para mim aquele comando que combinou com aquilo que eu já digitei. Ok? Na dúvida, você coloca ponto de interrogação que ele mostra todos os comandos. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar muito com comandos, então a gente vai trabalhar, vai ter uma aula só sobre resumida sobre comandos no HAL, os principais que eu uso no dia a dia, né? Os padrões mesmo. Então, voltando para a interface loopback, para a gente criar uma, você vai digitar interface loopback, no caso como aqui é a minha primeira, eu vou digitar loopback 0. Eu dou um enter, ele já criou, mas ela ainda não está 100%, porque ainda falta aplicar a configuração. Então deixa eu dar um commit aqui. E a nossa interface já está criada. Boas práticas, colocar um comentário, description, vou colocar loopback mesmo. E a gente vai colocar o nosso IP. Então vai ser IP address. Para IP de loopback, para router ID, eu uso sempre o último IP do último bloco /24 do nosso bloco /22. Ok? Muitos administradores, muitos analistas, consultores usam esse mesmo sistema. Então o último IP do nosso último bloco /24 é o IP 221.3.254. Aqui, como a gente só vai usar um único IP, então a máscara vai ser /32. Então você pode estar colocando um único IP aqui. Deu enter, dá um commit para aplicar as configurações. Aplicou, pode dar um display diz para ver se elas realmente foram configuradas. E tá aqui. Comentário loopback, o nosso IP e a nossa máscara. Perfeito? Então, próximo passo. Criamos a interface loopback. Agora a gente vai fazer a instância BGP. Para fazer a instância BGP é muito simples. Vou dar um kit aqui. Eu vou digitar BGP e o número do seu AS. O número do nosso AS é o 2021. Ok? Então a gente vai digitar o comando BGP e o número do nosso AS 2021. A instância já está criada. Próximo passo vai ser criar o router ID. Então vamos digitar aqui, ó, router ID, e nós colocamos aquele IP que a gente colocou na loopback. Perfeito? Dá enter, pode até dar um commit para aplicar. Já aplicamos as configurações. Se eu der um display diz, a gente já vê a instância e o nosso router ID. Então a gente vai também desabilitar o Synchronize.
Tá pedindo aqui nosso cronograma, router ID synchronize. Então vou digitar aqui, ó, undo synchronization no caso. No caso que ele não pediu um commit, ele já estava desabilitado, tá? Na vida real você tem que desabilitar também. Por quê? Porque se você não desabilitar, o IP só vai ser divulgado se ele estiver na sua tabela de rotas. E no nosso caso a gente não é bacana essa configuração pra gente. Pelo menos no nosso cenário aqui, né? Você pode usar? Pode, mas aí vai depender do seu cenário. Mas um adendo, preste atenção nessa parte do Synchronize. Perfeito? Não estou dando muito detalhes, é como eu disse, o vídeo é amador. Isso aqui é um gatilho para você se interessar e procurar mais conteúdos, mas já tendo pelo menos um conceito do que é para ser feito. Então, instância criada, router ID conectado, Synchronize também conferido. Agora a gente vamos para o próximo passo, que seria o que? Blocos de IP, o Network Family. Então a gente tem que adicionar nossos blocos de IP aqui. Então qual é o comando que a gente usa? Network, a gente vai entrar IPv4 Family, Unicache, ok? Dá Enter. E aí nós vamos colocar nossos blocos de IP. Com o comando network, e aí você vai digitando 221.00/22. Depois nós vamos usar o nosso primeiro /23, e depois nós vamos usar o nosso segundo /23. Tem que colocar todos aqui bem resumidos, tá? O nosso primeiro /24, que é o 21.0. Depois o nosso segundo /24. Segundo /24, depois o terceiro e depois o quarto. Perfeito? E é só dar um commit e depois dar um display diz para a gente ver aqui nossos blocos. Então tá aqui nossos 7 blocos. O /22, os 2 /23 e os 4 /24. Perfeito? Depois dos blocos de IP Network Family, a gente vai criar os nossos IP prefix, que a gente vai usar quando a gente for criar as route policies, né, que são relacionados a route policies. Então dou um kit aqui para voltar um comando. Se eu der aqui um jogo da velha, ele volta para a raiz de adição, né? Então vamos lá. IP prefix. Então a gente tem que adicionar nossos blocos de IP. Então qual comando a gente vai usar? IP espaço IP prefix. Eu vou digitar aqui, ó, o nome dele, que no caso seria, ó, meu bloco traço 22. Eu vou dar um permit e eu coloco o bloco para 0/22. Então a gente já criou nosso primeiro IP prefix. Depois vamos colocar o nosso primeiro /23, certo? Então aqui no nome eu gosto de colocar assim, meu bloco primeiro /23. Depois o nosso segundo /23, corrige o nome aqui também, e vamos fazer para os nossos bloco 24 também, né? O 22, os dois 23 e o 24. Então aqui vai ser 24. Se você for também fazer esse trânsito, tem que se atentar a esses detalhes. Aqui é o nosso terceiro e o nosso quarto /24. Ok? Não pode esquecer também do bloco de rota padrão, que é um IP prefix list. Então tem que fazer também, que a gente vai usar isso junto com as route policies.
Eu coloco aqui, ó, IP prefix, rota default, permit 0.0 e a máscara é 0. Ok? Como tem um asterisco, vamos aplicar as configurações. Perfeito. O nosso prefix list ou IP prefix dos nossos blocos eles já estão criados. O próximo passo aqui, ó, a gente já criou IP prefix e também o IP prefix de rota padrão. O próximo passo é a gente criar, colocar nossos blocos em black hole para a gente não ter loop de roteamento. Bacana? Então vamos continuar. Então para colocar aqui o nosso bloco em black hole, você vai usar o seguinte comando: OIP route traço static. Aí você coloca o seu bloco e a máscara. Vai colocar depois o comando null 0 e depois você coloca uma descrição, description. Então eu gosto de colocar sempre assim, meu bloco /22, ok? Ele está avisando que ele vai ser configurado uma rota estática, tá bom? E depois a gente faz para os outros blocos, como por exemplo o primeiro /23. E você vem aqui, só muda a máscara, depois o nosso segundo /23, e você também vai fazer para os /24. Eu estou fazendo tudo manual para você ver como é, mas você poderia usar o que? Poderia usar um bloco de notas, resumir tudo, trazer, colar aqui e pronto, tá feito. Mas eu estou colocando tudo na munheca mesmo. Isso aqui é o 3. E o nosso quarto bloco /24. Deixa eu ver quantos foram aqui. Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, 0, 1. Esse aqui era para ser o 2. Deixa eu colocar aqui o 2. Tá. Deixa eu dar um commit aqui. Dar um display. Current configuration, rota estática. Então tá aqui nossos blocos configurados aqui. Eu creio que eu devo ter errado apenas aqui num comentário de um bloco, mas isso não tem tanta relevância, tá? Eu vou continuar fazendo aqui, mas os 4/24 estão aqui. Eu digo que apenas eu errei aqui em apenas um comentário. Mas está valendo, está correto. Então, pelo cronograma, a gente fez aqui, ó, black hole, nossos blocos. Agora a gente vai fazer o que? Vai criar nossas route policies, tanto de in como de out. Boa prática, você tem que criar as route policies negando tudo. O no-how, o deny já é explícito, certo? Ele já é explícito. Mas eu sempre gosto de estar criando essa regra, né? Mas ele já é explícito. Então, para você criar, você vai digitar o comando route policy, o nome da route policy. Então, por exemplo, operadora 01 v4 -in, ok? Então você vai aqui dar um deny, colocar o node, que é a posição que ele vai ficar na regra. Eu gosto de começar pelo número 100. Então dou ok, só dá um commit, ele já cria a route policy. Bacana. Vou voltar aqui, vou usar o comando para cima e agora eu vou usar a route policy de out.
e dou um commit também. Então as route policies, tanto de in como de out, para a operadora 1 do protocolo v4 já foram criadas. Ok? A gente só vai associar o prefix list à nossa route policy, tanto de in como de out, para a gente depois usar a route policy dentro do PyBGP, que aí vai ser o filtro, tanto de in como de out. Isso em relação ao MikroTik é como se fossem os filtros, beleza? E as IP prefix é como se fosse um address list, ok? Depois a gente vai ter um vídeo aqui no canal fazendo essa configuração também no RouterOS, no MikroTik. Aí eu creio que vai ficar bem mais fácil, porque é interface gráfica e aqui é tudo em linha de comando. Então, como a gente já criou o IP prefix, já criamos as route policies tanto de in como de out, agora a gente vai criar o filtro lá dentro da seção BGP e fechar o PyBGP também, que é o próximo passo aqui, ó, PyBGP com operadora 1. Então vamos dar continuidade. Vamos entrar na nossa instância BGP 2021 e eu vou digitar aqui, ó, Py, aí eu coloco o IP da operadora, depois o AS number, que é o número do AS dela, e eu dou um Enter. Note que ele ainda não aplicou a configuração, né? Aquele asterisco está significando que a gente tem configuração a ser aplicada. Eu não vou aplicar agora. Eu vou colocar um comentário nessa seção, então vou usar o mesmo comando py e o IP da operadora. Agora eu vou colocar o comando description. Eu vou colocar operadora 01, ok? Eu quero criar essa seção desabilitada. Vamos supor que eu ainda não tenha feito os filtros nem nada. Então eu vou configurar essa seção, mas eu vou deixar ela desabilitada. Então, para me desabilitar ela, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando peer, coloco o IP da operadora e uso o comando ignore. Isso vai fazer a seção ficar desabilitada. Enter. E agora sim eu vou fazer os filtros de in e de out. Qual é o comando que eu vou usar? Py, o IP da operadora, vou colocar o comando route policy. Aí eu começo a digitar a route policy que a gente criou. Então é a operadora 01v4 in. Aí eu coloco no final o comando import, que é os filtros de entrada. Do Enter. Faço o mesmo para o filtro de saída, que é o output export. Enter novamente. E aí sim eu dou um commit para aplicar as configurações. Se eu der um display diz aqui, veja as configurações que eu já tenho. Eu tenho um Py com operadora 1, que é com a S50. Aqui eu tenho um comentário que eu coloquei a operadora 1. Aqui está me informando que ela está desabilitada, que é o comando ignora, ou seja, vai ignorar essa seção. Eu tenho os meus blocos aqui no IPv4 Family Unicache, que você tem que colocar aqui e também tem que colocar lá em IP prefix, em black hole. A gente tem também uma parte de bogons, mas não é nesse vídeo que a gente vai falar. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre bogons, a operadora 2, community, seção multi-hop, IPv6, enfim, muita coisa vem por aí ainda. E tá aqui os filtros de in e os filtros de out, ok? Seguindo o cronograma, a gente já fechou o Py, já criamos os filtros. Agora nós vamos ver se a seção fechou e vamos ver se configurar o filtro, ajustar o filtro para a gente receber rota padrão, somente rota padrão. Então vamos lá. Vou dar um kit aqui, então vou dar um display BGP peer
vai me dar esse comando aqui, ó. E aqui eu percebo o quê? Que a sessão ela não está estabelecida, mas aqui tem um admin informando que ela foi desabilitada pelo próprio usuário, pelo próprio administrador, que é aquele comando ignore. Por isso que ela não fechou sessão ainda. Então, para a gente fechar a sessão, vamos entrar aqui na instância BGP, vou dar undo peer o IP da operadora e deixar o comando ignore aqui também no final. Dá enter. Ainda não apliquei. Lembrando que qualquer dúvida, sugestão, crítica, use os comentários, tá? Pode usar os comentários aqui. Então vamos lá. Então eu vou dar um commit aqui. Dei um commit. Vou dar um kit. E vou dar um display BGP peer. Ainda não fechou sessão. Então deixa eu ver aqui mais uma vez. E agora sim, a sessão BGP ela foi fechada, tá? Está estabelecida agora. Aparecer establish quer dizer que está estabelecida. Então a nossa sessão BGP com operadora 1 já está ativa, já está estabelecida. Aí tem um comando que eu vejo que eu estou recebendo, que eu estou mandando para ela. Esse comando é este: display BGP routing table. Opa, routing table peer. Eu coloco o IP da operadora que eu fecho a sessão e eu uso o comando receive route. Eu der um enter. Se ele não vir nada é porque eu não estou recebendo nada. O mesmo comando eu uso com o comando no final advertisement route. Se eu der enter não vir nada é porque eu não estou recebendo nada e eu também não estou enviando nada. Agora a gente vai configurar o filtro para a gente receber rota padrão da operadora 1. Então o que é que eu vou fazer? Entrar na route policy, operadora 1 v4 in. Aí eu vou colocar aqui, ó, permite node 99, porque o deny eu coloquei no node 100, na posição 100. Essa é a posição 99. Aí eu dou um enter. Eu só vou usar o comando agora apontando o IP prefixo que está configurado na minha rota padrão, que quer dizer que a rota padrão ela é permitida para me receber pela operadora. Então eu vou dar aqui, ó, um if match IP prefixo e aqui eu digito o nome do IP prefixo que eu quero receber. Enter e commit. Pronto. Eu já habilitei o filtro para me receber rota padrão. Para a gente conferir. Só dar um display BGP routing peer não é advertising, é save e tá aí a gente recebendo a rota padrão do P, tem o IP da operadora e o AS da operadora, ok? Bacana. E se eu quiser receber rota full route, ou seja, receber todas as rotas da operadora, ok, o que a gente fazemos? Vamos configurar a route policy, operadora v4 in. Eu vou colocar aqui, ó, o permite e o node 98 na posição 98 e aí eu dou um commit e pronto. Não preciso colocar prefixo aqui. Se eu quero receber tudo, não vou especificar prefixo, somente da rota padrão. Então se eu der um kit aqui, ó, e configurar e conferir as rotas que eu estou recebendo da operadora, ó, tá aí a rota padrão, ok? Então tá aqui a rota padrão e tá aqui o nosso full route, que tem os ASPF, né? E aqui tá o IP que a gente fechou a sessão.
Bacana? Perfeito. Agora vamos ver o que a gente está enviando para a operadora. Então é o que? É o display route advertisement. Ó, como não aparece nada, é porque eu não estou enviando nada. Então a gente vai configurar o que? Vamos configurar a route policy de out, né? A gente configurou de in, agora de out. Então vai ser route policy operadora 01 out. Eu coloco aqui, ó, permit node 99 na posição 99, e aqui eu vou usar o if match IP prefix meu bloco 22. Deixa eu ver se tem um 22 aqui. Tem meu bloco 22 para ele mandar só o meu 22. Então dou enter e aplico. Para a gente conferir, a gente volta o comando aqui, ó, do route table advertisement router, e tá aí a gente mandando só o nosso 22, ok? Então vamos lá. Agora o nosso próximo passo, vamos ver como configurar aqui. A gente está enviando nosso 22, agora para a gente enviar só os nossos barra 24. Esse a gente não fez a prefix list para mandar os barra 24, né, o IP prefix list. Então a gente não fez, a gente fez separado, fez o 22, o 23 e os 4 barra 24. Para mim não fazer 4 route policy para enviar o bloco 1, 2, 3 e 4 barra 24, eu posso fazer apenas uma única um único IP prefixo para isso. É o que a gente vai criar agora. Então IP prefix meus blocos barra 24. Então vai ser permite 221.00.22 comando great equal igual a 24, tá? Dou enter e aplico. Já está funcionando? Creio que não, porque a gente tem que ajustar ainda o filtro de out table peer advertisement. Tá aí, a gente só está enviando o nosso barra 22. Então vamos lá, vamos configurar para a gente enviar os nossos 4 barra 24, somente os nossos 4 barra 24, e finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Então vamos lá, então eu vou digitar aqui, ó, route policy operadora v4 out node, opa, permite, né, permite node 98, digamos assim. Eu vou digitar if match IP prefix meu bloco 3, deixa eu escolher aqui 324. Vamos ver aqui. Não, ainda não tem. Deixa eu ver, não achei. Aqui eu vou dar uma saída sem salvar. Está aqui, cancel. Deixa eu voltar aqui um pouco. Entrar no System View. Vamos corrigir o bloco. Deixa eu digitar aqui. Display IP prefix. Deixa eu ver qual é.
prefixo que tem os /24. Meus blocos /24 é o nome. Tenho que colocar o nome correto. Então vai ser route policy operadora 01 out permit node. Vamos colocar o 95. If match IP prefix são blocos 24. Vou dar um commit. Vou dar aqui um display route policy operadora v4 out para ver como é que tá. E a gente tem aqui o nosso bloco /22 e os nossos blocos /24. Eu vou remover esse bloco 22 daqui. Então como é que eu faço para remover? Eu pego o node aqui, ó, que é o node 100, e é só digitar undo route policy operadora v4 out node 100 e dar um commit. Apenas. E agora sim, se eu der um display bgp routing table peer IP da operadora 1 e advertisement, é para a gente estar mandando somente os nossos 4 blocos /24. E tá aí, ainda tá indo o nosso /22, mas é só a gente ajustar no filtro, tá? Então tá aqui nossos 4 blocos /24. Eu acho que lá no filtro eu permiti também mandar o bloco 22. Tá ok? Pessoal, o vídeo foi esse. Foi uma forma bem amadora, bem rápida. Está quase 50 minutos de vídeo. E eu queria dar pelo menos uma noção para quem ainda não configurou, quem tinha curiosidade de ver como é que configura sobre uma sessão BGP usando o VRP, o sistema operacional da Huawei. Tá bom? Se inscreva no canal que a gente vai ter muito mais vídeos sobre o assunto, com MikroTik, com Linux, Windows, Fiber Home, Datacom, enfim. Tudo que tiver relacionado a network, a rede, a gente vai estar falando por aqui. Ok? Então eu te vejo na próxima. Muito obrigado por ficar por aqui, por esses minutos. E se inscreva no canal que a gente vai se ver aí nos nossos próximos vídeos. Bacana? Valeu, um abraço do Thiago Abelha.